Olá, meus amores, aula de matemática 108. E a gente agora vai falar sobre fração de uma quantidade ou medida. A gente veio falando de como encontrar uma fração de uma quantidade ou de uma medida até agora, basicamente com o numerador 1, não é? 1/5, 1/2, que era uma das partes que foi dividida, né? Da quantidade das partes que um inteiro foi dividido. E agora a gente vai começar a ver quando o numerador não é 1, quando não é 1/5, quando não é 1/6, 1/2, quando são 2/4, 3/5. O que isso significa? Como que a gente acha, como a gente encontra, como a gente faz, como funciona esse tipo de fração? É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, peguem o livro de vocês, abram nas atividades 113 e 114, a página é 110, lápis e borracha na mão e vamos lá. Bom, vamos ver a primeira situação. As páginas são essas aqui. A gente vai ver a primeira situação. Situação 1. Uma cozinheira... Peraí. Vamos lá. Uma cozinheira precisa fazer uma receita e tem 12 ovos à sua disposição. Ela precisa usar 2/3 dessa quantidade. Para descobrir quantos ovos corresponde a essa fração, podemos separá-los conforme o seguinte esquema. Então, se eu tenho 12 ovos e eu preciso de 2/3, primeiro eu tenho que dividir em 3 grupos, certo? Esse 3 aqui, ele corresponde, relembrando, ele corresponde à quantidade total que foi dividida, tá? Foi dividido, essa quantidade foi dividida por 3. Então, 3 grupos, certos? E cada grupo corresponde a um desses 3, 1/3. Então, isso aqui corresponde a 1/3 desses 12 ovos, esse grupo corresponde a 1/3 desses 12 ovos, e esse grupo corresponde a mais 1/3 desses 12 ovos. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, 4 é uma parte dessas 3, é 1/3. Ok? Como que a gente pode, então, descobrir quantos são 2/3? Bom, então, observando com atenção esse esquema, podemos ver que... Deixa eu tirar aqui da frente, que essa câmera está na frente. Peraí. Que 2/3 de ovos corresponde a 8 ovos. 2/3. 2/3 de 12 ovos são esses dois aqui. E fica sobrando 1/3. Vamos voltar ali para ver? Olha aqui, ó. 12 ovos foram divididos por 3, em 3 grupos. Cada um dos grupos corresponde a 1/3. Eu quero 2. Eu quero 2 partes dessas 3 que foram divididas. Então, eu quero essa mais essa. 2 partes, que vão corresponder a 2/3. E esse 1/3 vai ficar sobrando. Ficou claro? Juntei, ó. Juntei esse 1/3 com esse 1/3, eu tenho 2/3. Percebam que o denominador não muda, porque essa aqui é a quantidade fixa. É a quantidade que foi dividido quantos grupos foram divididos? Os ovos foram divididos em 3. E eu quero só 2 desses grupos, 2/3. Ok? Continuando. Entretanto, podemos descobrir essa quantidade de 8 ovos de uma forma bem prática, seguindo apenas 2 passos. Acompanhe. Primeiro, dividir 12 por 3. Afinal, estamos considerando terços, né? Quando a gente fala 2/3, o denominador indica por quanto você vai ter que dividir ou por quanto foi dividido aquela quantidade ou medida. Então, temos que dividir 12 por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Foi o que eu falei lá no slide passado. Ok? Isso corresponde a 1/3.
Como são 2/3 e a quantidade de 4 ovos corresponde a apenas 1/3, multiplicamos por 2 essa quantidade de ovos. 2 vezes 4, que é igual a 8. Conclusão, 2/3 de 12 ovos são 8 ovos. Conseguiram entender? Vamos para mais uma situação, para mais um exemplo. Na situação anterior, mostramos que uma cozinheira precisava de ovos para uma receita. Além disso, precisa também de morangos. Ela tem 15 morangos à sua disposição. E precisa usar 4/5 dessa quantidade. Veja o esquema. Se ela tem que usar 4/5, a quantidade total é 15, eu tenho que dividir por quanto? Por 5, pelo denominador. Eu vou dividir em 5 grupos. 15 dividido por 5 é igual a 3, porque 3 vezes 5 é 15. Então, vamos lá. Primeiro grupo vai ter 3, segundo vai ter 3, terceiro vai ter 3, 4. A quarta parte vai ter 3 e a quinta parte vai ter 3. Então, foram divididos por 5, deu 3 para cada parte. Cada parte ficou com 3. Cada parte corresponde a 1/5 desses 15 morangos. Uma das 5 partes. Cada parte é uma das 5 que foram divididas, ok? Ela precisa de 4/5, ou seja, então ela vai juntar essa com essa, com essa, com essa. Ela vai juntar 4 dessas partes. Vai sobrar 1/5. Vamos ver? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 partes. 4 de 5, né? 4/5 de 15 morangos. Que é igual a 3, 6, 9, 12. Sobraram 3 morangos, que é 1/5. Se ela deseja usar 4/5 dessa quantidade, devemos considerar 4 partes das 5 que foram formadas na divisão. Logo, 4/5 de 15 morangos são 12 morangos. Entretanto, o mesmo raciocínio da situação anterior pode ser aplicado aqui. Primeiro, devemos dividir 15 por 5, afinal, estamos considerando quintos. 15 dividido por 5 é igual a 3. E segundo, como são 4/5 e a quantidade de 3 morangos corresponde a apenas 1/5, multiplicamos por 4 essa quantidade de 3 morangos. 4 vezes 3 é igual a 12. Assim, chegamos aos 12 morangos apenas com operações. Estão vendo? 4 vezes 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Certo? De acordo com os 2 exemplos anteriores, podemos pensar na seguinte sequência de cálculos para uma fração de quantidade ou medida. Vamos ver a sequência? Dividir o número dado, a quantidade ou a medida, pelo denominador, o número que fica embaixo do traço fracionário, multiplicando pelo numerador, aquele que fica acima, né, do traço fracionário, o resultado encontrado. Então, você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Observe número 1, tá, gente? Na página 112. Vamos lá para 112. Exercício de aplicação. Observe com atenção as imagens de bolinhas de gude a seguir e responda ao que se pede. Qual o total de bolinhas de gude? 2, 4, 6, 8. Então, o total são 8 bolinhas de gude. A minha já está traçada, mas vocês vão fazer isso aqui, percebam? Que elas estão traçadas de 2 em 2. Trace linhas dividindo essa coleção de bolinhas em 4 grupos. Então, eu vou dividir 4, né? 8 dividido por 4, 2. Então, eu vou dividir 2, 2, 2 e 2. 2 vezes 4, 8. Tá? Então, é o total de bolinhas dividido por 4. Já sei que o denominador é o 4, porque eu tive que dividir o total por 4. Façam aí, pausem o vídeo, façam e continuem depois. Letra C. De acordo com a divisão feita, complete corretamente as sentenças seguintes. 1/4 de 8 bolinhas são, vamos ver? 1/4. Um desses 4, qual é a quantidade? 2. Então,
2. É só multiplicar 2 vezes 1. 2. 2 quartos de 8 bolinhas são, multiplica a quantidade por 2. 2 vezes 2, 4. Pode conferir aqui, ó. Vamos conferir, ó. 2 vezes o 2. 1, 2. 2, 4. 2 quartos dá 4. Tá? 3 quartos, ou seja, eu multiplico as duas bolinhas, foi a quantidade de cada grupo, por 3. 2 vezes 3, 6. 6 quartos. E aqui 4. 4 vezes 2, 8 é o total. 4 quartos representa o total. É a fração da quantidade total de bolinhas. Como se não houvesse repartido ela inteira. Tá? Quantidade total. Número 2, na página 113 agora. Vamos lá? Peraí, pronto. Rogério é marceneiro e deverá usar os parafusos mostrados na imagem, formando grupos iguais para organizar seu trabalho. Sobre isso, responda ao que se pede. Primeiro, a gente vai dividir os parafusos em 5 grupos iguais. O meu já está dividido, vocês vão fazer isso. O total são 15 parafusos, ó, 3, 6, 9, 12, 15. O total, 15 parafusos, dividido por 5, 15 dividido por 5, 3, porque 3 vezes 5, 15. Então, eu vou dividir de 3 em 3, certo? Eu tenho 5 grupos iguais, com 3 parafusos em cada. 5 é o meu denominador, porque eu dividi o total por 5. Tá bom? A quantidade total que eu divido por... o número que eu uso para dividir essa quantidade total é meu denominador. De acordo com a divisão feita, complete corretamente as sentenças seguintes. 1/5 de parafusos, ou seja, uma parte dessas 5. Corresponde a quantos parafusos? 3 parafusos. 3/5 de 15 parafusos, ou seja, 3 partes dessas 5. 3 dessas 5. 3 mais 3 mais 3. Quanto dá? 3 vezes 3. 9. E 4/5. 4 partes dessas 5 que foram divididos os parafusos. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12 parafusos. Ok? Certinho? Entendido? Então, agora vocês vão realizar, vocês vão pular. A gente está na página aí 113. Na próxima videoaula, a gente vai continuar a partir da 113. Agora vocês vão pular e vão lá para 117, porque lá na 117 é a primeira página dos exercícios propostos. 117, peraí. Não, é 116. Eu vou consertar para vocês, tá? Na verdade, é a 116 que vocês vão fazer agora. 117 é a próxima. Tá bom? 116, número 8, ok? São 4 letrinhas aí para vocês calcularem utilizando esse esquema. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, para vocês encontrarem a fração pedida. Ok? Um beijo e até a próxima.